Bom dia. Bom dia. Novamente, acho que agora sim. Eu estava falando, estava conversando, mas parece que aqui não estava ainda transmitindo para o canal. Eu espero que agora todos estejam me vendo, né? Vamos iniciar nossa aula, nosso curso. É uma alegria muito grande finalmente começarmos esse curso de extensão que foi pensado com tanto carinho por toda a equipe da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas também pela DERJ, né? Também pelo Carlos Mink, a Denise, toda a sua equipe. Nós tivemos alguns contratempos, né? Inclusive hoje aqui para essa transmissão ao vivo dessa aula, mas esperamos que agora tudo dê certo e que a gente consiga caminhar todos os sábados e às terças-feiras também. Eu me chamo Adriana de Almeida, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora associada da UERJ, professora também do programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de Professores e professora do curso de especialização em Educação Básica, Gestão Escolar. Eu não pude estar presente na outra edição, né, bem-vindos àqueles que se inscreveram pela primeira vez do curso, mas bem-vindos novamente àqueles que deram uma segunda chance e se inscreveram novamente no curso. A gente sabe que nós tivemos aí um período muito difícil, complexo, mas que em algumas questões foram superadas e em outras não, mas nós vamos seguir aí firmes nas nossas aulas, no curso. Deixa eu ver quem está aqui, que eu não consegui ver os comentários, então vou abaixar um pouquinho, né? Cíntia, Alexandre, Antônio, William, Vitor, Adriana, Mário, Elizabeth, Ricardo, Márcio, Ana Paula, Fátima, Aline, todas as pessoas também que estão aí desejando um bom dia ou que vão assistir também essa aula inaugural, que não é uma aula inaugural propriamente no sentido de uma palestra ou de um tema, mas sim uma apresentação do curso, como ele vai acontecer. Nós teremos encontros até dezembro, será um curso assim bem extenso, mas eu penso que com temas importantes, relevantes, para que vocês, gestores escolares, diretores de escola, possam exercer aí as suas atividades com base nessa formação continuada. Eu sei o quanto é difícil, então já quero dar os parabéns a vocês por essa coragem de se inscrever no curso de formação continuada, por estar buscando sempre o conhecimento. Nós trataremos de muitas dimensões do trabalho do gestor nas escolas públicas. Eu também já fui gestora de escola na rede estadual, não na rede estadual do Rio de Janeiro, em outra rede estadual. Eu sei de todos os desafios que nós encontramos, por isso que estar aqui no sábado pela manhã para buscar a formação continuada deve ser sempre valorizado, porque as demandas elas não param nem aos finais de semana, mas cotidianamente nós nos sobrecarregamos com tantas questões que nos atravessam no nosso cotidiano. Então, nesse sentido, esse curso, vou adicionar aqui ao palco, eu quero que vocês vão me falando também se todo mundo está me ouvindo e se está tudo ok. Nós gostaríamos, inclusive, que o curso ele tivesse uma outra plataforma, uma outra dinâmica para as interações, também para que vocês pudessem abrir as suas câmeras, mas não foi possível, né? Dentro de toda a dimensão que se tem e da logística com que nós precisávamos começar o curso, mas eu entendo que também pelo chat, às vezes algumas pessoas, pelas mensagens escritas, se sentem mais à vontade a participar, a colaborar, né, a expor as suas dúvidas, então isso também nos auxilia nas nossas atividades e nas nossas questões todas. Esse curso de extensão, como eu disse, ele tem um nome longo, porque é formação continuada para diretores de escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro. Então, ele tem uma especificidade, ele foi uma demanda específica da associação, né, da DERJ, mas também em parceria com a UERJ, que tem aí lutado pela nossa educação pública e também pela emenda parlamentar. Então, o tempo da UERJ também é diferente do tempo da emenda e por isso que nós tivemos algumas questões aí para o início do nosso curso. Mas o fato é que agora vocês terão aí
esses meses para aprofundar os estudos, e eu acho importante a gente relembrar que esse curso ele teve um início no ano passado, já estamos pensando nele há mais de um ano, há quase 2 anos aí pensando nesse curso. Teve uma história, uma trajetória, alguns tiveram uma aula inaugural, ele iniciou, teve que ser interrompido, e hoje nós retomamos por questões de tempo mesmo, mais estruturais e de organização do ambiente universitário e também dos trâmites legais. Eu penso que vocês entendem muito bem disso enquanto diretores, essas questões das demandas orçamentárias, dos prazos, do tempo, das prestações, das rubricas, das questões que não são possíveis no tempo que nós desejamos ou com a resposta que nós gostaríamos que tivesse. O fato é que nós tivemos uma aula inaugural onde vocês dialogaram sobre gestão democrática, alguns princípios da gestão democrática, esse cenário da educação e da gestão educacional no país, e também tiveram a oportunidade de estar com a direção da universidade, que é a época da Faculdade de Formação de Professores, e também com o presidente da ADERJ, né, o Almir Morgado. Hoje, necessariamente, eles estarão com vocês em outros momentos. Hoje, necessariamente, essa aula, enquanto orientações gerais do curso, eles não se farão presentes, mas, com certeza, assistirão depois e também darão as suas contribuições às dúvidas que vocês tiverem quanto ao andamento do curso, mas também quanto aos materiais, quanto às ementas, quanto ao conteúdo do curso, enfim, e outras questões que vocês estejam aí com dúvidas a respeito de como ele irá funcionar. Esse curso de formação continuada, ele tem esse propósito, portanto, de fortalecer esse aperfeiçoamento, essa atualização pedagógica, mas também administrativa. Como eu disse, ele foi pensado em todas as dimensões da gestão escolar. Não só na dimensão pedagógica, mas também na dimensão administrativa e financeira. Porque nós entendemos que, por vezes, né, nós conseguimos ler, compreender, temos as nossas formações iniciais, temos outras formações continuadas, mas as questões e as problemáticas cotidianas do trabalho do diretor, né, elas não são suficientemente tratadas. É diferente de você ler uma legislação, de você buscar por conta própria a informação e de você poder dialogar num curso de formação continuada acerca não só da legislação, das questões administrativas e financeiras, mas também do entendimento dos sistemas educacionais, do preenchimento de algumas questões, de algumas planilhas, enfim, desse acesso também à informação, à comunicação, que nem sempre estão disponíveis ou estão disponíveis de forma com que a compreensão ou a nossa interpretação ela seja um pouco complicada. Então, nesse sentido, nós pensamos, né, que seria importante tratarmos dessas 3 dimensões da gestão escolar. Ana Paula Soares diz assim, ainda não tive acesso ao AVA. Eu vou falar um pouco sobre isso, Ana Paula, porque, como eu disse, essa questão dos tempos, tanto do tempo da universidade quanto do tempo que nós tínhamos para a implementação do curso, né? Sim, se tratando de uma emenda parlamentar, são tempos diferentes. E dentro dessa questão mais administrativa e burocrática da universidade, ainda nós não conseguimos liberar a senha de acesso. Eu sei que para alguns fui eu que enviei esse e-mail para vocês, no meu e-mail particular, porque nós estávamos com alguns problemas no nosso e-mail institucional, nos nossos sistemas. A UERJ tem passado por uma reformulação dos seus sistemas, que eu penso que é importante, porque o universo das novas tecnologias, ele evolui e nem sempre a educação, e principalmente a universidade pública, evolui na mesma dimensão. Então, nós estamos passando aí por uma reformulação de sistema, tanto é que essa plataforma do curso originalmente não seria essa, né, seria outra plataforma que não foi possível a sua contratação. Então, o ambiente virtual de aprendizagem que nós vamos utilizar é o ambiente virtual de aprendizagem da PR1, que é a nossa pró-reitoria de graduação, e como vocês são diretores e diretoras que têm um vínculo estadual, mas não têm um vínculo com a universidade, alguns, né? Se você já tem um vínculo com a universidade, se você faz um outro curso de especialização, acho que isso é importante dizer. Se você faz um outro curso de especialização na UERJ já, se você tem algum tipo de vínculo com a universidade, você já consegue acessar o AVA, porque você tem o seu
ID único da universidade. Para aqueles que não têm o ID único da universidade, ainda não é possível, eu falei com o Douglas na semana passada, mas ele ainda não conseguiu gerar essa senha de acesso para pessoas externas no AVA, por conta dessa matrícula, né, do curso. Então, nesse sentido, eu espero, né, e estamos fazendo todo o possível para que, até terça-feira, que vocês já têm aula do primeiro módulo com a professora Flávia, vocês já tenham esse acesso ao AVA, até mesmo porque é importante esse acesso a esse ambiente virtual, a sala virtual, porque é lá que nós colocaremos todas as informações de cada unidade, de cada módulo, os materiais de apoio, também as aulas gravadas do curso, né? Então, nesse sentido, tem sido um desafio para nós, mas saiba que nós estamos cotidianamente cobrando o setor responsável, porque não depende de nós, depende do outro departamento, da UERJ, que é de tecnologia e informação, o departamento nosso lá da informática, e ainda não conseguimos. Eu vou passar para vocês. Se você já tem o acesso da pós, fica mais fácil. Tá? Por enquanto ele está oculto, mas a partir de hoje eu vou tirar esse curso do modo oculto, porque ainda não tinha essa informação de quem já teria o acesso. O fato que já está lá um material inicial das aulas, mas infelizmente ainda vocês não têm esse acesso. E a maneira que nós encontramos, portanto, que vocês tivessem esse primeiro contato conosco, foi através daqui do canal da PR3, do YouTube, para que minimamente as informações iniciais vocês pudessem ter acesso, ok? Mas podem ficar tranquilos que nós estamos trabalhando aí junto a esses outros setores que não dependem do nosso setor na universidade, para que eles façam essa inclusão de todos o mais breve possível, porque, afinal de contas, no nosso curso já está em andamento. E estando em andamento aí, é necessário que ele seja reestruturado o mais rápido possível, ok? Mas, então, para a gente atingir todos os nossos objetivos do curso, nós vamos contar com uma equipe de professores, como eu disse, já na terça-feira com a professora Flávia, de diversas áreas do conhecimento. Ao longo dessa formação, serão apresentadas as diretrizes gerais que orientam o trabalho dos gestores escolares na rede pública estadual. Nós tivemos o cuidado de pensar também em professores que tenham essa experiência, não só enquanto diretores, mas também experiência no cargo de gestão escolar em outras instâncias, porque às vezes a gente sabe que as questões são resolvidas internamente dentro do espaço da escola, mas, infelizmente, quando elas vão para outras instâncias, quando elas vão para a Secretaria de Educação, quando elas vão para o Ministério da Educação, elas não têm a mesma efetividade, não têm também, nós não, né, retornam os processos por outras informações. Então, nós tivemos o cuidado de pensar nesse corpo docente aí de pessoas e de professores que tenham essa experiência também, como professores da rede estadual, como diretores da rede estadual do Rio de Janeiro, mas também como gestores das secretarias, como diretores das secretarias, como pessoas que estão envolvidas em outras instâncias também da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro. Tá? Nesse sentido, eu tenho um vídeo que eu quero passar para vocês, que é do Mink, desejando as boas-vindas, e aí nós continuaremos dando as orientações gerais do curso após esse vídeo que foi enviado. Ok? Só um minuto, que eu vou colocá-lo aqui no palco. As diretoras e diretores das escolas públicas estaduais estão fazendo esse curso da DERJ, com apoio da UERJ, a emenda que nós fizemos. Vejam, nós aprovamos a lei das eleições diretas para diretores. Foi uma guerra. Depois aprovamos a lei da valorização dos diretores. Estamos em curso do cumpra-se. Alguns pontos estão, outros faltam. E agora, por que é importante esse curso que foi uma demanda da DERJ? Porque a gente quer qualificação desses diretores, o que significa gestão, prestação de contas, né? Questões sobre a legislação em geral. Tem perseguições de diretores por outras razões, até de política, né? Contrariando a nossa lei de escola sem mordaça,
Mas pega um pretexto de qualquer coisa que atrasou, qualquer papelada que não está exatamente como deve ser. Então, a gente tem que proteger os nossos diretores, qualificá-los. A gente quer uma boa gestão, de excelente qualidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que esses diretores sejam qualificados. E, para isso, a importância desse curso. Então, parabéns à DERJ, parabéns ao ERJ, continuem firmes, qualificação é muito bom e fortalece a democracia, a gestão participativa. Então, esse foi o vídeo de boas-vindas, né, reforçando aí a nossa alegria de finalmente começarmos o nosso curso de extensão de formação continuada. Como eu disse, nós temos uma coordenação para esse curso, a quem vocês podem dirigir as suas dúvidas. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ é sob coordenação da professora Ana Santiago. A coordenação acadêmica, como eu já me apresentei, está sobre minha responsabilidade, professora Adriana de Almeida, da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores. A coordenação acadêmica adjunta está também a cargo do professor doutor Almir Oliveira Morgado, e a nossa coordenação administrativa da PR3, que tem solucionado aí todas essas questões técnicas e burocráticas junto à universidade, é do professor Gustavo Machado Rangel Silva. Okay. Quanto ao cronograma do curso, acho que isso é importante dizer. Nós teremos, no dia 4, né, que é hoje, sábado, a apresentação geral do curso, as orientações gerais do curso. No dia 7, na terça-feira, uma aula com a professora Flávia Barreto, da UERJ, e no dia 11/10, a segunda aula com a professora Flávia Barreto, também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos começar primeiramente por esse módulo de gestão democrática e participativa. Quanto ao cronograma geral do curso, nós tínhamos uma previsão de iniciarmos no dia 27, infelizmente não foi possível, por isso que colocamos o dia 27 ao dia 4. Por quê? Nesse período, nós realizamos o cadastro de todos vocês na universidade, que teve que ser feito em duas plataformas diferenciadas, e hoje, portanto, essa aula que dá o start, né, dá o início ao nosso curso. O módulo 1, ele será realizado do dia 7 de outubro ao dia 29 de outubro. Necessariamente, eu vou falar mais adiante, mas já reforçando, nós tivemos que, pelo prazo que tínhamos para iniciar o curso e também para o prazo que temos para finalizá-lo, tivemos que, anteriormente era previsto só uma aula durante a semana, e agora nós tivemos que fazer 2 aulas durante a semana, até mesmo para contemplar os diretores que não podem aos sábados e os diretores que não podem às terças-feiras e em diferentes horários também. O módulo 2 será do dia 1 de novembro ao dia 25 de novembro e o módulo 3 do 29/11 a 16/12. Quase Natal, né? Nós teremos uma avaliação, a qual eu falarei um pouco mais sobre ela mais adiante, e o término do curso previsto aí para o dia 20/12, e aí, né, cumprindo aí as 180 horas destinadas a esse curso de extensão de formação continuada. Esse curso, ele será certificado pela UERJ, então, logo após o encerramento do curso, eu irei cadastrar todas as notas de vocês. O nosso sistema exige uma menção, né, uma nota, para que vocês recebam o certificado de término do curso. Okay. O módulo 1, como eu disse anteriormente, ele está dividido em 6 unidades, sendo a primeira unidade de gestão democrática e legislação educacional, com aulas no dia 7 e no dia 11, com a professora Flávia de Oliveira Barreto. Eu já deixei no AVA também o currículo dos professores, para que vocês possam conhecê-los de antemão, para que vocês saibam quais são as experiências, quais são as linhas de pesquisa, quais são as frentes de trabalho de cada um deles. Esse cronograma
vocês não precisam se preocupar, porque ele também está disponível na plataforma para que vocês possam consultar com antecedência, né, verificar. Eu acho que é importante, quando vocês tiverem acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, sempre acessá-lo para verificar se alguma aula foi alterada, se alguma aula foi mudada. Vocês verão que algumas aulas eu coloquei não na terça e no sábado, porque ou o sábado é feriado, ou a terça é feriado, ou provavelmente será algum ponto facultativo. Então, essa aula ela foi alocada ou na quinta-feira ou na quarta-feira, mas já tudo isso será previsto de antemão, ok? Uma vez nós tivemos só essas dificuldades de iniciar o curso, mas agora que iniciamos, qualquer alteração no cronograma será disponibilizado para vocês com antecedência. JP está perguntando se todas as aulas serão ao vivo. Sim, todas as aulas serão ao vivo, para aqueles que puderem participar. Né? Eu acho que é importante essa participação na aula ao vivo, por conta que vocês podem fazer os seus questionamentos, não que vocês não possam fazer em outros momentos, mas na aula ao vivo vocês têm a oportunidade de realizar esse questionamento e o professor já visualizá-lo e já auxiliá-los da melhor forma possível. Agora, perdi a aula, né? Nem sempre a gente pode, às vezes no sábado ou na terça-feira, ou tem alguma questão na escola que não foi possível entrar nessa aula ao vivo, etc., ou questões que nos interpelam da própria vida, da saúde, enfim, né? A gente sabe que questões podem acontecer. Nesse sentido, essas aulas elas serão gravadas e ficarão disponibilizadas para que quem não pôde assistir tenha acesso em outro momento, ok? Mas elas serão, sim, ao vivo. E se vocês puderem participar das aulas presencialmente, não presencialmente, né, mas presencialmente, cada um no seu espaço, na sua casa, enfim, no lugar onde está, mas ao vivo sempre é melhor no sentido de esclarecimento de dúvidas. Mas é claro que, como um curso remoto, ele tem essa dimensão de que vocês possam assistir em outros momentos, em outros lugares, ok? Então, continuando aqui, a unidade 2, Gestão Democrática da Escola Pública, com a professora Nívia Silva Vieira, também a unidade 3, as normas gerais de atuação da direção escolar, aí não só numa dimensão pedagógica, mas também numa dimensão administrativa. A professora Bruna sobre equipe pedagógica e trabalho pedagógico da escola e do planejamento coletivo, porque a gente sabe também que, enquanto gestor escolar, enquanto diretor, há outros profissionais que colaboram conosco na gestão educacional e principalmente nessa intermediação, nessa mediação, nessa solução de conflitos existentes no ambiente escolar, não só com os estudantes, mas também com os pais, com os responsáveis, com os familiares, mas com toda a comunidade escolar e também com os outros profissionais da educação. Nós sabemos que há muitos desafios para que os outros profissionais da educação eles também se compreendam como educadores, se compreendam nesse espaço educativo, no sentido de colaborar, mas no sentido de auxiliar a direção da escola também em toda essa infraestrutura escolar. Então, nesse sentido, nós teremos essa discussão na unidade 4, mas também na unidade 5, como que essas relações interpessoais, essas temáticas transversais e contemporâneas, todas as questões que surgem, né, no ambiente da escola, não só no cotidiano, mas também que estão postas na legislação e, por vezes, ou em outros projetos da Secretaria de Educação Estadual, elas adentram dentro do espaço escolar, mas sem necessariamente compreender essa realidade, e o trabalho do diretor ele fica com muitos desafios a partir de todas essas questões. Então, nós discutiremos com a professora Bruna as unidades 4 e 5 nessa dimensão desse trabalho do gestor educacional na perspectiva coletiva. E na unidade 6, finalizando esse módulo 1, com o professor Peterson Soares da Silva, da DESH, as dimensões da segurança escolar, de prevenção, de resoluções de conflitos, de intersubjetividade e de cidadania. Os temas, eles se interrelacionam, mas eles se complementam e eles adensam novas questões à maneira que nós fomos pensando nesse aprofundamento em todas as aulas de outras camadas necessárias para a discussão, para a atualização da direção escolar dentro do ambiente escolar.
O acesso, né? Eu vi aqui que tem uma outra questão da Cristina. Já falarei, Cristina, sobre o horário das aulas na terça-feira, tá? O acesso é a AVA, podem fazer um print, mas eu vou tentar enviar para vocês esse acesso também, ainda, como eu disse, antes de terça-feira, espero que no máximo na segunda-feira, para que vocês já tenham acesso ao AVA, mas também à próxima aula ao vivo, o link da próxima aula ao vivo, que também já está aí na playlist do canal da PR3, se vocês acompanharem, tá? Mas é o AVA da graduação, que é ava.pr1.erg.br, e lá vocês farão o login com provavelmente quem é externo ao UERJ, mas também quem já tem algum acesso, como é o caso aqui da Ana Paula, que disse que está no curso de especialização, o seu ID será, né, esse acesso será sempre o seu CPF, 100 pontos e uma senha. Para aqueles que já têm o ID da UERJ, é a mesma senha do ID único da UERJ, e para quem não tem, essa senha ela será encaminhada, e eu espero que no máximo até segunda-feira, mas se não for possível na segunda-feira, a aula vocês acessarão aqui pelo YouTube também, né? Mas todos os materiais, todas as questões, elas ficarão disponíveis lá na plataforma do AVA da universidade. Aqui, quanto à metodologia, acesso e a certificação. Esse curso, como eu disse, ele será integralmente da forma remota, com uma carga horária de 180 horas. Essas 180 horas serão apenas das aulas ao vivo? Não, né? Nós contabilizamos, logicamente, todo o tempo que vocês terão de estudos, de acesso aos materiais, de leitura, mas também de outras atividades que poderão ocorrer aí ao longo do curso. As aulas serão síncronas, ao vivo, dos encontros e dias e horários específicos, e aí todas as sessões, todos os encontros, eles serão gravados e serão disponibilizados posteriormente para vocês, e o ambiente, o AVA será o nosso ambiente de estudos, mas lá você poderá rever tanto as gravações, quando vocês quiserem, os materiais didáticos elaborados pelos professores, os slides utilizados durante a aula, se tiverem slides. Esse slide eu já vou também colocar no AVA, embora ele seja um resumo, uma síntese de todas as informações que já está lá, mas também, às vezes, algumas questões que vão surgir aqui de vocês ao vivo, eu vou responder, então é importante que esses slides também estejam lá na plataforma. As atividades assíncronas complementares, que elas serão menores, mas se houver necessidade, elas estarão também no AVA, e as avaliações ao final de cada módulo e essenciais aí para a gente consolidar a aprendizagem. Quanto aos dias e horários de acesso, né? Que foi aqui a pergunta tanto da Ludmila quanto da Cristina. Às terças-feiras, às 18 horas. Então, terça-feira, no horário da noite, sempre entre 1h30 a 2 horas de aula, contabilizando a participação, as dúvidas de vocês. E aos sábados, às 10 horas. Tá? Então, esses serão os horários, e aí, respondendo a Ludmila, a duração de cada aula. Tá? Logicamente que nós entendemos que nesse ambiente virtual, nem sempre a nossa concentração não consegue ser a mesma. É por isso que nós priorizamos não ultrapassar um teto mínimo aí de 2 horas por encontro, né, com as interações e também aí com atividade de aula. É por isso que vocês verão que alguns módulos, quando vocês conseguirem entrar na plataforma, que em alguns módulos vocês terão o mesmo tema subdividido em 2 aulas. Porque nós entendemos que aquele tema ele tem uma extensão maior, um conteúdo maior, um material didático a ser, né, lido, estudado e aprofundado com mais intensidade, então ele demanda um maior período. Mas como nós não achamos viável que fosse 4 horas de aula, enfim, né, um tempo maior, esse tema ele foi subdividido aí quando ele tem essa necessidade de um maior aprofundamento. A plataforma de transmissão será essa que nós estamos utilizando hoje, transmitidas pelo canal do YouTube da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ, né? O link não é público, o link é para as pessoas que estão aqui participando das aulas, que estão inscritas no curso. Nós teremos o link de acesso direto de todas as aulas disponibilizado sempre no ambiente virtual de aprendizagem. Se nós precisarmos mudar ou alterar a forma de transmissão, isso também será
comunicado a vocês com antecedência. Quanto ao certificado, né, a certificação e a frequência. O certificado ele será conferido àqueles que registrarem a frequência mínima exigida. Mas eu adianto a vocês que não teremos muitas dificuldades, porque uma vez que as aulas elas ficarão gravadas e vocês terão acesso depois, a própria plataforma ela já registra esse acesso de vocês, né? A frequência que vocês ficam, etc. Então, essa frequência mínima exigida, ela poderá ser cumprida aí ao longo do curso, como eu disse. Tendo essa possibilidade de assistir às aulas gravadas em outro momento, também não compromete o andamento e, consequentemente, o desenvolvimento de cada um. Então, esse registro da presença, ele será computado de uma forma simples quando vocês fizerem esse login e acesso às aulas, assistindo tanto a aula ao vivo quanto a gravação lá no ambiente. Ok? Até aqui, tudo bem? Essas informações gerais. Eu quero deixar também para vocês os meus contatos, que vocês podem realizar diretamente, através de mensagem direta no AVA, terá um campo. Para quem nunca... É uma plataforma Moodle, que provavelmente a maioria de vocês já deve ter contato, já conhecem, mas para aqueles que tiverem dificuldade, eu também vou fazer e deixar na plataforma um tutorial de navegação pelo AVA, para que vocês possam saber onde localizar as aulas, onde localizar os registros, onde fica essa mensagem direta no AVA que eu vou receber, porque cada um tem um perfil acima. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar e até mostrar para vocês já o ambiente através da minha página, talvez fique até mais interessante para vocês visualizarem do que estou falando, do que eu estou tratando, né? E aí também vocês podem entrar em contato comigo direto pelo meu e-mail pessoal. Nem sempre eu vou responder no mesmo horário, mas eu procuro dar uma atenção e responder a todos os e-mails, ou pelo meu e-mail institucional, que é adriana.almeida@uerj.br. Nesses 2 canais vocês conseguem também enviar suas dúvidas ou as suas dificuldades de acesso. As dificuldades de acesso, elas demoram um pouco mais, porque, como eu disse, eu sou coordenadora acadêmica, mas também dependo de outras coordenações administrativas, não só administrativa, porque o Gustavo ele tem atuado diretamente, mas parte aí de outras organizações e dimensões técnicas também, né? Aqui, deixa eu ver se eu já consigo compartilhar com vocês, acho que fica melhor. E aí também deixei aqui disponível o meu celular, caso seja necessário alguma dúvida, alguma questão mais urgente também. Eu até penso que, enquanto turma, se vocês quiserem, vocês podem formular um grupo de WhatsApp, acho que é muito comum, ou algum outro meio de canal, para que vocês possam também trocar algumas mensagens, algumas informações do curso, manter essa rede de colaboração, que é sempre importante, né? Então, acho que é uma opção também para quem aí está fazendo o curso. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Só um minuto. Consigo. Acho que agora foi. Aqui. Esse é o ambiente que vocês vão receber o acesso, né? Logicamente está aqui com o meu perfil de edição, mas vocês receberão aqui e verão todos os módulos, todas as aulas. Aqui nessa caixinha no canto direito, superior direito, é onde você vai enviar suas mensagens diretas. Nesse campo, nós temos a apresentação do curso, o objetivo do curso, e também aqui, sempre na aba avisos, vai aparecer para vocês alguma alteração. As orientações gerais, né, o cronograma do curso, aqui com todas as aulas, com todo o cronograma. Eu mostrei para vocês só até o módulo 1, mas aqui disponível na plataforma nós já temos o módulo 2. Vejam que o módulo 2 ele é um pouquinho mais extenso, né? Ele já tem 8 unidades, terminando aí no final de novembro, mas com um conteúdo, uma densidade maior. Também um módulo 3
no dia 16, igual ao módulo 1 aí, com 6 unidades, e aí todos os professores já elencados para que vocês possam saber de antemão quem é que vai dar a aula naquele dia. E aqui eu fiz uma agenda com o link de todas as aulas ao vivo, mas esse link também ele estará disponível em cada unidade do módulo. Vocês podem acessar aqui direto pela plataforma, acessar pelo YouTube também, né, pelo canal aí da PR3, e aí já deixei agendadas as 3 primeiras aulas para que vocês já tenham esse link e já saibam diretamente onde, né, acessar, onde participar das aulas. E também o módulo aí da gestão democrática com todas as unidades, já se tratando o que vai falar da unidade, né? Quais são os objetivos, qual é o inventário da unidade, e também aí a foto e a descrição dos professores. Então, essa é o ambiente virtual do curso, né, de uma forma simples, para que vocês também não tenham dificuldades em acessar o curso, ok? Agora eu estou disponível para as dúvidas e para aquilo que vocês tiverem de questões para serem tratadas e que ainda não foram suficientemente resolvidas. Né? Em linhas gerais, essa é a apresentação e as orientações que nós temos. Eu esqueci de falar uma coisa importante, que é sobre a avaliação, né? Que tem um item sobre avaliação. Vocês não precisam ficar preocupados com essa avaliação, que não será nada assim diferente ou que possa comprometer o andamento, o fluxo dos estudos de vocês. Quando necessário, nós faremos ao final de cada módulo uma avaliaçãozinha simples de algumas perguntas referentes ao que foi tratado, mas nada muito dificultoso para ninguém. E ao final do curso, aí vocês vão escolher um dos 3 módulos para tratar de algum assunto e fazer um projeto simples de intervenção ou até mesmo alguma situação e algum relato de experiência que vocês tenham para compartilhar, né? Sem seguir, eu vou deixar para vocês também na plataforma todo esse roteiro, todas as orientações detalhadas, porque vocês terão aí até, né, essa avaliação de forma única a ser entregue até o dia 20/12, o final do curso, só para essa aferição de nota. Mas o mais importante é que vocês, de fato, participem das aulas, tanto ao vivo quanto gravadas. Me ocorreu agora que, de repente, essa questão da presença que você não entendeu direito será registrada isso quando estiver logado na plataforma, exatamente, né? Porque o login na plataforma, ele nos indica o dia e o horário do seu acesso, então é mais fácil do que nós ficarmos coletando depois vários formulários, vários questionários, como será que pelo YouTube, pela PR3, a partir do momento que vocês fazem o login para ter acesso ao link, já fica registrada essa participação também e o tempo de acesso, né, que foi permanecido. Então, esse registro já, todo o ambiente virtual, ele nos dá essa avaliação num relatório mais completo. Então, será por meio desse acesso. Eu falava sobre a avaliação. Então, vocês vão entregar só ao final do curso essa avaliação, escolhendo um dos 3 módulos, para que a gente possa contar. Mas o mais importante é a participação. O que eu lembrei é que, de repente, nem todas as pessoas podem participar ao vivo, e como eu disse, ao vivo você consegue fazer as questões, como fez a Gabriela agora, e necessariamente quando você assiste uma aula gravada ou transmitida, nem sempre você fica com dúvidas, mas nem sempre você consegue ter acesso. Eu vou conversar com os professores, mas me ocorreu uma ideia interessante agora, que é deixar lá no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, um link, um formulário para que quem tem as dúvidas extras também possam ser enviadas e serem respondidas pelos professores. Né? Porque como nós temos muitas temáticas que são específicas, que se tratam da experiência, do estudo aprofundado de cada docente, das relações que ele tem com a temática, nem sempre todas as questões a coordenação consegue respondê-las a tempo. Então, nesse sentido,
eu penso que para quem tiver algumas dúvidas também mais aprofundadas, respectivas, referentes a determinadas aulas, a determinadas unidades, eu vou fazer esse formulário, né? Ou abrir um canal lá do chat, ou um ambiente, um espaço específico no AVA de fórum, para que vocês enviem essas dúvidas para quem não pôde assistir a aula ao vivo e só pôde assistir a aula gravada, mas ainda permaneceu com dúvidas ou permaneceu com alguma situação ali que precisa de auxílio, né? Precisa de alguma informação extra ou buscar algum outro conteúdo e alguma outra questão, tá? Importante. Como aqui a nossa transmissão ela tem um tempinho de delay, eu vou aguardar aqui mais um pouquinho, ver se mais alguém tem alguma dúvida que queira tratar ou queira, né, expressar. No mais, eu estou à disposição para respondê-los, para atendê-los, para informar sobre mais alguma outra coisa. Também, se vocês quiserem me procurar diretamente na universidade, estejam, né, cientes que vou recebê-los. Não estou todos os dias na universidade, mas os dias que eu estiver, ou pode marcar, perguntar, Adriana, hoje você está na universidade, você está na UERJ Maracanã, você está na UERJ de São Gonçalo, da Faculdade de Formação de Professores, podemos conversar sobre alguma situação, alguma questão que aconteceu. Acho que é importante a gente poder dialogar nesse sentido e manter essa proximidade, porque, afinal de contas, nós somos colegas de trabalho. Eu estou na universidade, mas a universidade também é estadual, estamos em diferentes secretarias, mas enfrentamos os mesmos desafios, as mesmas questões políticas, pedagógicas, administrativas. Eu também estou agora, atualmente, na função de outras coordenações, de outros movimentos dentro da universidade, e sei o quanto essa rede de apoio, essa rede de trabalho coletivo, ela é importante, e contar com as pessoas que estão, né, que têm mais experiência também é extremamente relevante. Gabriela fez um comentário, o fórum também é interessante, um olha a dúvida do outro, e pode ser que a dúvida nossa seja a resposta e não precisa da mesma coisa. Assim, é uma sugestão, né? Porque você tem acesso às dúvidas de todas as pessoas, a questões que às vezes você estava com receio de perguntar, ou você verifica que já foi feita essa questão, então, ou de sugerir, né, também outros materiais, outras questões de apoio, ou relatar alguma situação que aconteceu e como foi resolvida. Ouvindo os colegas, muitas vezes a gente consegue entender aqueles desafios, superar aqueles desafios que a gente tem. Essa avaliação, como será a forma da avaliação final? Então, é um projeto de intervenção, você vai escolher um dos 3 módulos, JP, e nesse sentido, propor alguma intervenção escolar enquanto diretor, ou relatar alguma experiência que você teve ali um êxito na sua resolução a partir daqueles conteúdos que foram trabalhados em um dos módulos, tá? Ficou um pouco mais claro agora? Eu vou deixar para vocês tudo isso escrito, explicado, tá? De uma forma um pouco mais intuitiva e mais clara. Mas o nosso objetivo, como eu disse, não nos interessa um relatório do curso, nesse sentido, porque não vemos muito sentido em você apenas dialogar, mas, de fato, nessa participação, nessa dinâmica, nesse enfrentamento, nessas discussões, né? E nesse sentido de perguntas, etc., mas, de fato, perceber ali, minimamente, quais foram as nossas contribuições para vocês nesse cotidiano escolar, né? Nesses desafios. Então, nesse sentido, é pensar em um desses 3 modos em que, de fato, você teve alguma ideia ou para fazer uma intervenção na escola ou para relatar uma intervenção que foi feita e que se relaciona diretamente com aquele conteúdo que foi tratado no módulo, porque os módulos, como eles têm unidades diferentes, mas eles têm um tema comum, né? Um tema ali que, de fato, apresenta a totalidade daquele módulo. E essas unidades, elas vão dando ali um corpo a esse módulo, no sentido de aprofundando algumas questões a mais. De fato, esse curso ele foi pensado pela DERJ, pela UERJ, a partir das preocupações que os diretores já nos trazem, né? Não só no sentido de como relacionar a teoria e prática, mas nesses desafios cotidianos.
Então, basicamente nesse sentido que nós pensamos essa forma de avaliação, como eu disse, como um curso de extensão e de certificação, ele tem essa necessidade, essa exigência administrativa de uma avaliação e de uma atribuição de nota, mas nesse sentido pensamos na forma que, de fato, colabore com o trabalho de vocês ou colabore com o trabalho dos outros diretores também, nesse sentido de pensar estratégias, mas não só estratégias, mas pensar as dimensões da gestão escolar e do diretor escolar que possa colaborar para a fruição do seu trabalho, tá ok? Então, é nesse sentido que nós pensamos a avaliação de vocês, com o sentido mesmo de registro de tudo aquilo que foi dito, e também é claro que ao final de cada módulo nós faremos uma avaliação aí como foi aquele módulo também, porque é importante para que nós possamos, não só enquanto coordenação, mas também enquanto docentes, verificarmos o que precisa ser melhorado, o que não foi suficientemente discutido naquele módulo, naquela unidade. Então, essa avaliação também das unidades, dos módulos, elas serão feitas no sentido de vocês também avaliarem o curso, que para nós é importante e também é necessário para que, de repente, naquele módulo não foi abordado tal coisa, e que a gente possa, ao longo das discussões, até o final do curso, abordar aquilo que não foi suficientemente tratado e dialogado, ok? Mas aqui eu já peguei todas as sugestões aqui que foram ditas e as dúvidas, e o fórum também, né? Acho que vou incluir lá já no AVA, para que a cada aula, e também até depois dessa aula, né? Às vezes a gente não pensa na hora não tem aquele questionamento, mas depois de tanta fala, vem um questionamento, vem uma dúvida. Eu queria também solicitar a vocês que, quem sabe, que tem algum outro diretor, diretora inscrita no curso e que não recebeu ainda as informações. Eu recebi muitos e-mails, como eu disse para vocês, eu resolvi enviar até do meu e-mail pessoal que tem uma quantidade maior para ser atingida, para as pessoas, mas muitos e-mails retornaram. Então, provavelmente, ou a pessoa escreveu o e-mail errado no formulário, ou alguma questão não foi identificada e não receberam esse primeiro acesso aqui à nossa aula. Então, nesse sentido, se vocês conhecerem alguém também que sabe que está inscrito no curso, mas que não recebeu o e-mail, de informar ou de repassar aqui o meu contato, até vou colocar de novo aqui, ou repassar o meu contato para que eu possa enviar diretamente a todos os diretores e diretoras esse acesso e que vocês, de fato, não sejam prejudicados aí com o andamento do curso, ok? Então, mas eu acho que é isso, né, para esse nosso primeiro encontro. Eu fico muito feliz aqui que nós temos 42 diretores e diretoras que estão presentes nesse sábado, tiraram aí um tempo da sua folga, né, ou do seu descanso, ou de outras preocupações familiares também, para participar aqui da nossa formação continuada. Eu desejo a todos vocês um excelente curso, bem-vindos e bem-vindos à Universidade, ao UERJ, aqui aos nossos cursos de extensão, de formação continuada. Nós temos também outros cursos que nós oferecemos de extensão e sempre estamos abertos a esse diálogo universidade, escola pública, que para nós é muito caro, e principalmente dos diretores escolares, porque a gente sabe que por vezes se torna um trabalho bem isolado e nós não vemos a quem recorrer. Então, sintam-se aí muito bem-vindos e acolhidos em nome da PR3, da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Eu quero dar as boas-vindas a todos e todas as pessoas presentes aqui no nosso curso de formação continuada para diretores da rede estadual do Estado do Rio de Janeiro. Um grande abraço. Tenham todos um bom dia, um excelente final de semana e também um bom domingo.